Quais as doenças da coluna que podem levar à aposentadoria por invalidez? Eu sei que você já fez essa pergunta aí, né? Para responder, eu estou aqui com o advogado Dr. Júlio César Teodoro com a gente, né, trazendo muitas informações, inclusive aqui, né, um protótipo da nossa coluna. Doutor Júlio, bom dia, obrigada por ter vindo. Bom dia, Mônica, bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo aí, né, Mônica? Exatamente. A hérnia de disco é uma das queixas mais comuns que a gente tem quando se fala de coluna. Ela pode levar à aposentadoria? Sim, Mônica, a hérnia de disco, eu trouxe esse protótipo para exemplificar para as pessoas que estão nos assistindo bem. O que acontece? A hérnia de disco é exatamente quando essa membrana aqui, parece um babalu, né? Que se a gente apertar faz esse amortecimento entre as vértebras. O que acontece? Ela sai esse líquido aqui. Quando sai esse líquido, vai fazer com que essas vértebras esmaga os nervos que tem aqui a inervação da coluna, e isso vai provocar fortes dores, tanto nos membros inferiores, se no caso for a coluna lombar, que fica nessa região mais baixa assim, e se for a cervical, vai causar enorme comprometimento das mãos, braços, limitação de movimento e muitas dores, dormências, as pessoas perdem a força das mãos, perdem a força das pernas, então isso leva a uma aposentadoria. As pessoas confundem muito com o bico de papagaio. O bico de papagaio é diferente, é quando esse osso dá uma crescidinha por conta do desgaste aqui. Mas não tem nada a ver, a hérnia de disco é muito mais grave. Quer dizer, ela limita, impossibilita ali os certos tipos de trabalho, e aí eu preciso de laudos para conseguir essa aposentadoria por invalidez? Lógico. Os laudos e exames são essenciais para essa comprovação desse tipo de patologia. E a lombalgia? A lombalgia também pode levar a esse benefício? A lombalgia, sim, afinal de contas, a lombalgia é uma das causas aí de maior afastamento no país, segundo o Ministério da Saúde, né? Então, ou seja, é por conta das dores. A lombalgia é localizada nessa região mais baixa da cintura. Então, ela fica aqui nessa região do quadril. Se as pessoas estiverem nos assistindo aqui, pode pegar essa região do quadril aqui. Muitas dores intensas aqui. Não tem uma causa específica. Alguns falam que é por conta de estresse, forma de trabalho, muita pressão no trabalho, muita movimentação, excesso de peso, então causa essa dor nessa região do quadril. As fortes intensidades dela pode durar de forma crônica, e sendo de forma crônica, o exame, o diagnóstico vai apresentar essas dores aqui, o motivo dela, o motivo dessa lombalgia. E olha, essa causa dessa doença, ela não pega só as pessoas idosas, mas os jovens também vêm sofrendo muito com esse tipo de dor aqui, e é causa de afastamento, principalmente as pessoas que trabalham sentada, né? Entendi. Mas aí, para conseguir a aposentadoria, eu falei novamente, vou falar novamente da questão do laudo, tem algum critério, doutor Júlio, para isso? Por exemplo, a pessoa não consegue levantar, não consegue sentar. Como é que é feito? Quais são os critérios? A gente necessita, assim, de um ortopedista que vai ser bastante compreensivo nessa questão, vai laudar de acordo com o exame, o que aparecer no exame, porque esses termos técnicos que a Mônica está falando, gente, são os termos que aparecem nos exames, né? E as pessoas que estão em casa, às vezes, quando faz um exame, ela fica perguntando, mas que nome é esse? O que significa isso? É isso que a gente está trazendo e mostrando que isso leva a um afastamento. A gente tem uma outra questão também, que é a artrose na coluna. Também garante a aposentadoria? E é uma aposentadoria vitalícia? Como é que é isso, doutor Júlio? A coluna, de uma forma geral, a aposentadoria é vitalícia. Por quê? É difícil você pensar que você vai repor massa óssea, ou então é um desgaste que não tem como repor. O procedimento cirúrgico pouco tem aliviado essas tensões, mas então causa aposentadoria. A aposentadoria é definitiva. Nesse caso aqui, a gente tem um desgaste, Mônica, em relação a essa pergunta sua, dessas membranas aqui. Essas membranas desgastam, esses ossinhos aqui, eles desgastam, eles são envolvidos por uma membrana. Quando eles desgastam, esse atrito aqui, gente, a dor é muito intensa. E não é dor de doença só de idoso, não. A dor é muito intensa, e aí sim a pessoa tem que procurar um diagnóstico para estar afastando pelo INSS, porque é impossível estar continuando trabalhando dessa forma. Para a gente encerrar, esse afastamento eu tenho que, ao longo do tempo, eu tenho que voltar ao INSS com outros laudos.
Ao longo do tempo, a pessoa aposentada pelo INSS, independente que seja pela coluna, o que vai acontecer? Pode acontecer as revisões, que ainda é um critério que a Previdência está avaliando como vai ser, mas a aposentadoria por invalidez, ela fica sujeita a essas avaliações a cada 2 anos, mas é uma aposentadoria definitiva. Doutor Júlio, eu vou ter que encerrar a entrevista agora, mas eu gostaria que na próxima participação do senhor a gente falasse sobre um outro tema que a turma está pedindo, se a depressão pode ser. Muito obrigado, Mônica. Pode ser? Pode ser, sim. Então já fica marcado, novidade. tá? Pra gente falar se a depressão também pode levar a uma aposentadoria, combinado? Ok. Obrigada, doutor Júlio César você. Orias Teodoro com a gente aqui hoje, trazendo quais as doenças da coluna podem, né, levar à aposentadoria. Uma ótima semana, doutor Júlio. Obrigada, Obrigado, viu? Você também.